Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre urgências cirúrgicas abdominais. E hoje eu recebo o Dr. Marcos Hipólito, coloproctologista, também cirurgião geral. Doutor, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, obrigado Denise, obrigado a todos. Boa tarde. O nosso outro encontro foi um sucesso, né? A gente falou sobre as doenças orificiais, né? Um tema que às vezes é difícil de falar, né? As pessoas se sentem, até para fazer as perguntas, as pessoas se sentem um pouco constrangidas, mas aqui no Consulta ao Doutor, se você não quiser ser identificado, não tem problema, você pode ligar, falar conosco e deixar sua pergunta com a produção, isso não é um problema aqui para nós. Acho que o importante é a gente esclarecer, e olha aqui o tema de hoje, urgências cirúrgicas abdominais, muita gente passa por essas urgências, né? E às vezes você não sabe que é esse nome aqui, não, mas logo as pessoas vão se identificar quando a gente falar de apendicite, por exemplo. Exatamente, esse é o nosso dia a dia, é o dia a dia do cirurgião e de um pronto-socorro ou de um consultório. As pessoas, elas começam a ter dor abdominal e é sempre importante fazer uma avaliação. Não pode deixar essa dor abdominal por 1 dia, 2 dias e vir associado com alterações do hábito intestinal, febre. Por isso que é importante, sempre quando você tem alguma dor abdominal, procura um atendimento médico especializado para poder dar um diagnóstico final e uma conduta correta, né? Sobre esses problemas e essas urgências que a gente vai falar aqui, essa dor abdominal, ela é muito forte que não dá para deixar ela para trás? Porque a grande preocupação é, tá doendo um pouco, tá com dor na barriga e você não sabe exatamente o que é, ou você acha que é algo que você comeu, acumulou gases, e aí você acha que não tem que se preocupar com aquilo. De repente você tá com um problemão, uma bomba relógio quase, né? Queria entender se é uma dor muito forte que realmente a pessoa vai pro pronto-socorro. Isso a gente chama de abdômen agudo, né? Que é uma dor abdominal súbita, que ela pode persistir aí por horas e dias, né? E que ela obriga o paciente a ir para um pronto atendimento, para fazer o diagnóstico. Então, é uma dor de intensidade variável que ela pode vir associado a alguns sintomas como febre, diarreia e alterações diversas abdominais, né? Mas sempre te gera um cuidado, então é bom averiguar se estiver com dor abdominal. Perfeito, tem que averiguar porque pode ser uma condição cirúrgica, né? Tá? Não só uma condição clínica. Um clínico que atende no pronto-socorro tem condições também de avaliar uma dor abdominal, mas se tiver um cirurgião geral ou um cirurgião do aparelho digestivo, até um coloproctologista, eu acho interessante e até melhor para a gente poder direcionar esse exame físico, pedir exames essenciais aí para ter uma conduta perfeita. Porque a gente já viu e ouviu muitos casos de pessoas que estavam já com apendicite, já tinham o problema, foram ao pronto-socorro, foram embora para casa e quando retornaram com a dor mais forte, o problema aumentando, a situação já estava catastrófica, né? Então, precisa fazer um rastreio ali, não negligenciar mesmo no pronto-socorro o profissional que atender, não vai para casa, né? Exatamente, principalmente porque essas afecções inflamatórias abdominais, elas podem cursar com um processo mais grave e levar o paciente até o óbito. Então, por isso que é importante ter uma avaliação o mais rápido possível, tá? Principalmente aí a apendicite aguda, que é uma condição abdominal cirúrgica mais comum que a gente tem abdominal, ou seja, eu opero isso daí praticamente todas as semanas aí, são muitos casos diferentes que chegam com dor abdominal em diferentes lugares, por isso que é sempre importante você fazer uma elucidação diagnóstica, tirar os diagnósticos diferenciais para a gente poder começar a ter alguma conduta aí com o paciente, né? Vamos começar com apendicite aguda, então. As pessoas às vezes falam, fulano tá com apêndice. Apêndice é o órgão, né? Então, se ele não tirou, ele tem um apêndice. O problema é a apendicite, é isso? Exatamente.
O apêndice secal, ele se localiza na primeira porção do intestino grosso, na região do seco. Por isso que a gente chama ele de apêndice secal. Ele pode ter algumas localizações nesta mesma região, como ele retrosecal, para trás do intestino grosso. E ele pode se inflamar por algum motivo. Existem alguns motivos, né? Ou por uma predisposição familiar, ou o paciente tem uma dieta pobre em fibras. Aliás, tudo que a gente vai falar aqui está muito relacionado aí à nossa alimentação, que acho que é importante também a gente tocar nesse assunto, principalmente vesícula, diverticulite, que está muito associado. Então, a predisposição familiar, às vezes, como é uma região onde que as fezes entram líquidas aqui no intestino grosso, porque a função do intestino grosso é formar o bolo fecal. Então, as fezes entram líquidas, a partir do momento que vão percorrendo toda essa distância do intestino grosso, até formar o bolo fecal nessa região do sigmoide. Quando entra aqui, ela está líquida. Mas como o apêndice tem um buraquinho, aqui pode entrar fezes dentro dele e obstruir. É uma obstrução mecânica, levando a um processo inflamatório que leva aí a apendicite aguda, com o paciente com dor em fossa ilíaca direita. Na maioria das vezes, até dor epigástrica, o paciente chega no pronto-socorro, doutor, estou com uma dor na região do estômago, às vezes uma dor na região do umbigo, já vi com dor abdominal difusa. Cada paciente tem o seu perfil de expressar aí os seus sintomas, tá? E na grande maioria o paciente chega mesmo com dor na fossa ilíaca direita, que dá uma ideia para o médico que está atendendo de começar a fazer os exames, principalmente o exame físico do paciente, que é extremamente importante, tá? Já eu te pergunto aí sobre, às vezes, a suspeita. A pessoa está com cólica de rim, cólica renal e sempre vai averiguar ali se não é uma questão no apêndice. Já a gente fala sobre isso. E se a única maneira é retirar, então, o apêndice, tá? Vamos atender a telespectadora Maria, que está na linha, fala conosco de Santo André. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Oi, Denise, boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade, o doutor já está te ouvindo. Obrigada. Então, é assim que eu tenho uma retocolite ulcerativa e eu faço tratamento, né? Tomo remédio, tudo, né? Direitinho. Aí agora, de terça-feira pra cá, eu comecei com diarreia forte. Já é com a colite mesmo, já é com a colite atacada, né? E assim, à tarde, saiu bastante sangue do meu intestino. Mas saiu, foi sangue do intestino mesmo, sabe? E eu fiquei observando, depois parou. Mas assim, a diarreia continua, diminuiu o sangramento, continua sangrando, mas é pouco. E eu tenho umas pontadas, começou a apresentar ontem à tarde umas pontadas do lado esquerdo. E como eu já, esquerdo não, desculpa, direito. Como eu já fiz uma cirurgia por diverticulite bloqueada, eu lembro que eu tinha essa dor, né? E aí, então eu queria que o doutor pudesse me esclarecendo sobre isso, porque eu continuo com diarreia, o sangramento diminuiu, mas agora apareceu a dor. Obrigada, Maria. Um beijo para você, para todo mundo de Santo André. Doutor, como é que a gente consegue orientar aí a Maria? A Maria, ela me passou que ela já tem aí um diagnóstico certo de uma retocolite ulcerativa, que na verdade é um processo inflamatório da parede do intestino grosso. Desde o reto tem uma outra doença que também é muito comum em nosso meio, que é a doença de Crohn, que é uma outra doença inflamatória. As duas, elas andam meio juntos e às vezes é difícil de ter um diagnóstico preciso, de falar para o paciente, titular o paciente que ele tem uma retocolite ulcerativa. Às vezes é doença de Crohn, às vezes é retocolite ulcerativa. Mas enfim, pelo que ela está me passando, é algo também extremamente comum de pronto-socorro, com uma diarreia com muco e sangue. O paciente estou com dor abdominal, diarreia, muco e sangue. O médico, normalmente, ele já começa a pensar mesmo numa doença inflamatória, só que a gente precisa afastar outras patologias. Outra coisa que ela falou, que ela está com uma dor em fossa ilíaca esquerda, sendo que ela já teve diverticulite aguda. Então, pode meio que mascarar.
Então, por isso que é importante um atendimento médico para a gente poder fazer um exame físico, colher a história da paciente, antecedente pessoal, para poder pedir alguns exames importantes. Além do exame físico, que é super importante, pedir alguns exames importantes, por exemplo, a tomografia, que é um exame que a gente consegue diferenciar entre diverticulite e retocolite ulcerativa. Isso é apenas uma colite. Lógico que se tem um diagnóstico certo de retocolite ulcerativa, com a diarreia muco-sanguinolenta que ela falou, aí seria interessante fazer uma colonoscopia para colher biópsias. E se for isso mesmo constatado, aí cabe um tratamento à base de antibiótico, uma dieta adequada, uma bela hidratação, porque a doença inflamatória não é brincadeira. Por mais que você trate, ela pode ter recidivas. Isso que eu ia perguntar. De repente, não é uma coisa que não foi tratada e curada, mas pode acontecer de novo. Uma coisa muito importante é que o paciente que tem doença inflamatória do intestino, é muito difícil ele ficar num médico. Isso é muito interessante, porque a gente trata o paciente e ele fica super bem. Só que depois de 1 ano, 2 anos, ele pode voltar a ter, se você não fizer um acompanhamento de perto com ele. É um ambiente sujo, né? É um ambiente contaminado, sujo, que as fezes são ricas em bactérias. E então, tudo que dá problema aí no trato digestivo está muito relacionado ao ambiente contaminado. Mas isso que ela tem, essa dúvida que ela está, é perfeita mesmo, e realmente nós médicos ficamos com dúvida, por isso que pelo menos uma tomografia para ela e de repente uma colonoscopia seria interessante. Joia. Vou atender a telespectadora Selma, que está na linha, depois a gente volta a falar sobre a questão da apendicite, porque muita gente já chegou ao hospital, aí não sabe se é uma cólica renal ou se é apendicite. Selma de Santo Amaro fala conosco. Oi, Selma, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, eu gosto do seu programa, mas é a primeira vez que eu consigo falar com vocês. Então, você vai... Fica o compromisso de você ligar mais vezes para entrar outras vezes aqui, que eu vou lembrar de você, Selma. Então, eu quero só falar para ele. Já posso falar? Pode. Então, eu operei já há algum tempo 2 vezes da hérnia estrangulada. Por quê? Depende, precisa saber qual a localização dessa hérnia estrangulada. Normalmente, nas urgências de pronto-socorro, a gente pega muita hérnia encarcerada, que hérnia encarcerada, às vezes nós temos algumas fraquezas, por exemplo, na parede abdominal, na região do umbigo, uma gordurinha que está lá embaixo desse buraquinho, sobe por esse buraco, se exterioriza e às vezes não volta essa hérnia. Então, às vezes, dá essa hérnia encarcerada e tem que levar o paciente de urgência para o centro cirúrgico. Hérnia inguinal encarcerada também, que pode estrangular, que pode virar um abdômen agudo cirúrgico de urgência. Mas também precisa saber qual que é a localização, onde que foi operada. Pode ser uma hérnia interna, hérnia de intestino delgado que torceu, entrou para dentro de uma outra alça de intestino. Então, precisa saber o porquê que ela foi operada. Por isso que precisa buscar um especialista. A gente traz o nosso médico de confiança aqui para tirar as nossas dúvidas, mas nada substitui a consulta, né, doutor? Perfeito. Bom, obrigada, Selma. Um beijo para você e para todo mundo de Santo Amaro. Vamos voltar a falar de apendicite? Quantas vezes eu já ouvi falar que o pessoal estava com uma dor... Eu já tive cólica renal, e você falou da dor, que às vezes ela não é tão... precisa assim na sua explicação, né? Como é que a gente tá doendo tanto que você quase não sabe o que tá doendo mais, né? Então, também havia essa dificuldade quando foi a minha vez de ter cólica renal, você não sabe. Muita gente conta que tem dor mais nas costas, então na parte de trás, né? Eu não tive, o que eu tinha era uma dor realmente abdominal, né? E era cólica renal. Pode haver essa confusão? O que tem que checar primeiro? O que é mais grave? Isso que você falou é extremamente importante, é uma das dúvidas do médico que está no plantão. Então, o paciente chega lá com uma dor epigástrica, que é a dor em cima, aqui na região do estômago, e é apendicite aguda, poxa, mas pode ser. Pode ser, e quantos casos eu já peguei que passou com um clínico como sendo uma gastrite, às vezes acabaram pedindo até uma endoscopia e era apendicite. Cólica renal, que é muito comum em pronto-socorro, que o paciente chega lá com aquela dor lombar, com irradiação para frente.
e às vezes pode ser uma apendicite aguda, uma vesícula. Vesícula às vezes pode confundir, porque a vesícula, a dor da vesícula é subcostal, no andar superior do abdômen do lado direito. Então, eu já peguei muitos casos, eu já caí do cavalo várias vezes, só que com prudência, peça um exame. Você pode até suspeitar, você suspeita, checa, mas vamos checar. Isso. Não deixa o paciente ir embora. Sabe por quê? É muita responsabilidade. Se a gente parar para pensar, é muita responsabilidade do paciente. Olha quanto termo o doutor usa, que para ele é subcostal, tão normal, e pra gente não é, né, doutor? Então, de repente, a gente não consegue identificar. E dor, tem gente que é mais resistente à dor, tem gente que sente uma dorzinha e parece que já é uma dor muito grande, né? Então, isso é complicado. É muita responsabilidade também para o paciente. Muita. Te contar tudo isso, né? Por isso que vale a pena você perder tempo com o paciente. Na verdade, eu falo perder, mas é ganhar tempo, né? Na verdade, é ganhar mesmo, ganhar né? mesmo, porque o paciente chega num pronto-socorro, você não faz uma anamnese, um exame físico perfeito, você suspeita de um leque de patologias que podem estar levando o paciente àquele sintoma de dor abdominal. Vê o antecedente pessoal, peça algum exame, mesmo que um ultrassom para começar. Se o ultrassom ficar meio em dúvida, porque se faz um ultrassom de abdômen, às vezes tem interposição gasosa, o ultrassonografista, por mais que seja ótimo, às vezes ele não consegue identificar. Porque a gente também não estava preparado para fazer ultrassom, às vezes a gente tem que se preparar de alguma maneira, né? Exatamente. Então, aí você segue a sua elucidação diagnóstica com uma tomografia, que vai te dar, fora a sua suspeita médica, né? Daquela patologia, por exemplo, apendicite aguda, tomografia dá o diagnóstico, muito difícil não dar o diagnóstico. Já peguei paciente com uma suspeita fortíssima de apendicite aguda, eu fui ver, era colite. Dei uma receita para ele, pode ir embora para casa, entendeu? Porque apendicite aguda eu tenho que falar, agora você tem que operar, desculpa, mas... Tem casos que não são cirúrgicos, aí a pessoa vai para casa. Vamos atender o Altair de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Oi, Altair, tudo bem? Alô? Oi, Altair, tudo bom? Tudo bom. Fica à vontade, o doutor já está te escutando. Meu irmão fez uma cirurgia hoje pela manhã aí em São Paulo, no hospital, e ele tem problema de retocolite. E foi retirado dele, eu recebi a informação agora, que foi retirado dele todo o intestino grosso e foi feita uma colostomia, que daqui a 3 meses é para ele voltar a fazer uma nova cirurgia, onde vai ligar o intestino ao ânus. Eu queria saber se essa retirada total do intestino grosso é normal, a recuperação é tranquila. Essa informação que eu gostaria. Muito obrigado. Obrigada, Altair. Um beijo para você, para todo mundo de Volta Redonda, doutor. Altair, primeiro de tudo, quando o paciente chega ao ponto de passar por um procedimento cirúrgico, que não é pequeno, não querendo falar da intensidade se é grave ou não, mas se você tirar todo esse intestino por uma doença inflamatória, com certeza foi uma retocolite muito grave, que provavelmente estava colocando em risco a vida do paciente. Então, a obrigatoriedade mesmo dos médicos, e possivelmente fizeram aí de uma maneira adequada, é retirar mesmo uma parte ou mesmo o intestino grosso todo do paciente e fazer com certeza uma colostomia. Para você tirar o paciente de uma urgência, vale a pena você puxar uma alça de intestino para fora. Tenho certeza que isso realmente salva a vida de muitos pacientes, por mais que isso seja esteticamente abominável e porque você faz fezes pela barriga, porém salva vidas. Eu acho que, pelo que você me falou, o procedimento foi extremamente adequado, sim. Tem um motivo, né? Com certeza houve um motivo, porque hoje a medicina, ela tenta preservar o que pode ser preservado, o que não pode ser preservado. Uma coisa importante, eu opero muito por videolaparoscopia, a gente tem uma equipe muito bem treinada, as cirurgias vão muito bem, obrigado. Só que se a videolaparoscopia não tiver mais efeito, abra o paciente. Teve um professor meu que falava, Marcos, não há desdenho algum em abrir o paciente. Ela é muito boa, tenho certeza, a vídeo, traz benefícios enormes para os pacientes, porém, se for para salvar a vida do paciente, abra ele. Tá? Acho que é importantíssimo. Perfeito. Ele falou da recuperação, dá depois para ligar e fazer com que... Perfeito. Isso daí é uma coisa
Uma coisa importante. Aí a gente faz a conexão do intestino bom, só que com o paciente já eletivo, tiramos eles da urgência, tudo, e faz a conexão aí de um intestino com o outro. Mas isso a posteriori, 2, 3 meses, quando o paciente estiver 100% bem, né? Última ligação deste bloco, a Cíntia fala conosco do Espírito Santo. Oi, Cíntia, tudo bem? Oi, tudo bom? Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado, fica à vontade. Eu tinha uma dúvida, porque assim, eu já tenho mais de anos que eu estou sentindo, eu tenho problema de intestino preso, né? E já tem mais de anos que eu estou sentindo muitas cólicas, muita dor assim, abdominal. Eu já fiz um monte de exames, já fiz uma colonoscopia e na colonoscopia não deu nada, né? Só deu um cólicozinho reto, eu já tirei e eu continuo sentindo dor, dói minhas costas todinhas. E eu fiz uma ressonância, só tinha dado uns cistos no ovário, que eu já operei, tirei útero, só que o doutor deixou o colo do útero e eu tô com um líquido na cavidade pélvica, né? Aí eu tô em dúvida se isso aí é do intestino, essas dores que eu tô sentindo é do intestino, porque meu intestino trava muito, sinto muitos gases, muita dor nas costas. Eu sempre estou sentindo dor, não tem remédio que cura essa dor. É uma cólica, não sei se é do intestino ou se é desse problema. Aí eu estou em dúvida o que eu posso fazer. Tem como dar uma explicação ainda. Tá bom, Cíntia. Obrigada, viu? Um beijo pra você e pra todo mundo aí do Espírito Santo. Doutor, é normal sentir essas dores tão fortes quando tem o intestino preso? Vou te falar que isso é muito comum, isso daí. Por mais que a gente faça vários exames, principalmente a colonoscopia, que é aquela mangueirinha que a gente introduz através do intestino grosso, às vezes não dá absolutamente nada. Precisa também fazer uma boa história do paciente, conversar com ele, ver as dificuldades. Quem tem prisão de ventre já tem algum grau de dor abdominal, faz muita força para evacuar, tem que excluir mulher, a parte ginecológica é extremamente importante, que é outra causa de dor, principalmente pélvica, confunde com apendicite aguda. Mas quem tem alteração do hábito intestinal tem um pouco, pode ter dor abdominal, dependendo da intensidade, mas precisa ter uma investigação, às vezes, um pouco mais pormenorizada, né? Então, o atendimento do paciente é o mais importante. É isso que eu estou tentando falar, porque é muito difícil descobrir agora, falando para você, que a sua causa da dor abdominal, né? Muito difícil. Você contou pra gente aí como o paciente chega e como é feita essa triagem, como deveria ser feita, né? Esse cuidado, essa atenção, exames específicos. Enquanto isso, o paciente já está sem dor? E se a única maneira de tratar, então, um apendicite é tirando o órgão? Sempre quando o paciente ele chega num pronto-socorro com dor abdominal, pelo menos no hospital que eu trabalho, já tem uma triagem que faz uma medicação para o paciente. Uma medicação para acalmar o paciente, acalmar a família, e depois ele passa em atendimento médico. No caso desse hospital que eu trabalho, já passa com um atendimento com um cirurgião geral, um coloproctologista do aparelho digestivo, para começar a elucidação diagnóstica e a começar a pedir os exames necessários para dar a conduta final. Eu não sei se o pessoal te pergunta, doutor, paciente, sobre a questão do apendicite. Aí, doutor, mas tem que tirar o apêndice? E a gente acaba se perguntando, né? A gente sabe que a notícia que eu tenho das pessoas que tiveram apendicite, todas tiveram o órgão retirado. Tem uma outra alternativa? E afinal, para que serve o apêndice? Realmente não tem outra alternativa. Aqui nos Estados Unidos, Europa, na China, vai ter que tirar o apêndice quando é comprovado uma apendicite aguda. O apêndice secal, ele não tem nenhuma função, não tem nada que comprove que ele tem alguma função para o nosso corpo. Então, a partir do momento que você tem um processo inflamatório, tem que tirar devido às consequências que isso pode levar ao paciente. Já você me conta o que significa apêndice suporado, assim que fala? Na verdade, são fases da apendicite. Já você me conta, quais são essas fases aí da apendicite? Porque me parece que tem um momento que é uma coisa tão urgente que vai para a sala de cirurgia na hora. Já a doutora explica pra gente. Vamos atender a telespectadora que está na linha para falar conosco, Elinete, de Curitiba, Paraná. Oi, Elinete, tudo bem? Boa tarde.
Oi, boa tarde. Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Fica à vontade. Então, eu fiz aliás, eu tive, né, os sintomas de apêndice no mês de setembro. Então, eu fui no UPA, né, emergência, aquela dor assim que descia no estômago, assim, meio queimando. Eu não sentia ela muito forte, só que ela descia do lado direito, né? E aí, eu tomei os medicamentos, como eu estava com medo ali do hospital, quando dava hora, eu dizia, ai, fiquei boa, quero ir embora. E não estava ainda, né? Aí os sintomas, acho que sim, estava. Então, o que acontece? Chegava em casa, voltava, tipo, uma diarreia. E a dor subia pro estômago, descia. Isso mais ou menos do dia 1 pro dia 2 de setembro. E aí eu ia pro hospital e voltava. No terceiro dia eu fui na emergência. E aí minha filha já foi comigo, meu filho, meu marido, meu genro. Não, agora é sério. Nisto, eu só dei entrada para fazer o exame, tipo a tomografia, no dia 7 de setembro. Nisso, eu já estava com os olhos, tipo, bem abatida, sem... Eu já estava, olha, naquela fase, bem desidratada. Então, foi feito a tomografia no dia 8. Então, 8 horas da manhã. Daí a pouco o médico correu lá e avisou, olha, é um apêndice e tem que ir para emergência agora. Tá. Ela estava estourada. Perfeito, ótimo. Calhou bem sua pergunta aqui com o nosso momento da entrevista, Elinete. Obrigada, viu? Um beijão pra você, pra todo mundo aí de Curitiba. Eu tenho parente em Curitiba, então o meu beijo pra todo mundo aí. Amém. De Curitiba, no Paraná. Doutor, Amém. Excelente essa pergunta, né? A gente falou sobre... o paciente também deve persistir um pouquinho ali, de repente ele está esperando, algo pode ser feito, precisa ficar, né? Porque essa ir e voltar vai causar um problemão depois. Pelo que eu vi, o quadro da Elinete parece que não foi muito adequado aí. A hora de fazer a tomografia até operar levou um tempo a mais. Isso levou com que a paciente entrasse em quase um choque séptico, né? Há uma infecção. É uma infecção abdominal que ela acaba sendo uma infecção sistêmica. Se você demora muito para operar o apêndice, você pode ter que fazer uma cirurgia muito mais ampla, não só tirar o apêndice, mas tendo que tirar, às vezes, metade do intestino grosso, como já aconteceu comigo. Então, por isso que é sempre importante você insistir, sempre quando está com uma dor abdominal persistente, que evolui com um quadro de alguma alteração do hábito intestinal e um quadro de febre, você tem que procurar um serviço médico de emergência e insistir na conduta aí do médico, insistir para o médico te atender de uma forma adequada, porque isso pode levar, como eu falei, o paciente ao óbito mesmo, né? Então, você falou que tem fases ali da apendicite. Quanto antes, você já consegue identificar quando está no comecinho. Exatamente. Se esperar passar muito tempo e não tem receita de bolo, para um paciente vai mais rápido, para outro vai mais devagar? Vira a apendicite perfurada, com muito pus na cavidade abdominal e uma forma do organismo tentar proteger essa infecção, essa inflamação, é tentar bloquear aquela infecção. Só que bloqueia com alças de intestino e quando você vai entrar com videolaparoscopia, você não identifica absolutamente nada. Aí tem que abrir o paciente. Então, por isso que tem que ser um diagnóstico precoce. Isto é uma urgência. Né? Tá, joia. Vamos atender a Sônia. Sônia fala conosco de Itapeva. É isso, Sônia? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Pode fazer a sua pergunta. É que eu tenho um problema no intestino. E sangra de vez em quando e dói muito do ânus. Eu já fui no médico e ele disse que é assim mesmo. Tá bom. O doutor vai tentar explicar aqui pra gente. Você entendeu, doutor? Ela tem dor. Desculpa. Ela
Você tem um problema no intestino, é isso, Sônia? Tenho. Colite e arroz. E sangue nas fezes, é isso? É. E aí dói para evacuar, dói mesmo sem evacuar, né, Dói. Sônia? Quando a menstruação, nos começos da menstruação, muito. Tá, então sangue bastante. Tá, joia. Obrigada, Sônia. Doutor? Se é uma dor abdominal, a gente precisa classificar onde que é essa dor abdominal. Por mais que a dor abdominal ela pode irradiar de um lugar para o outro, se identifica o local onde que ela está mais acometendo o abdômen. Se ela tem um sangramento anal, que também é muito comum de pronto-socorro, é importante passar com um proctologista para descartar as doenças orificiais. Se ela tem dor para evacuar, pode ser uma fissura anal, pode ser uma trombose, pode ser uma doença hemorroidária interna, que é extremamente comum, pode ser uma doença diverticular. Precisa fazer alguns exames, uma colonoscopia, que ela é diagnóstica, às vezes até terapêutica. Se tiver um pólipo, vai lá e tira, que o pólipo pode ser uma lesão predisponente a uma lesão maligna. Então, a senhora precisa ir ao médico e ele fazer uma consulta adequada e uma elucidação diagnóstica para a senhora. Várias telespectadoras perguntaram sobre o sangramento, então, ter fezes com sangue. E aí me preocupa muito se alguém tiver só um episódio de sangue, então, nas fezes. E a pessoa vai falar, mas foi só uma vez, não aconteceu mais depois. Mesmo sendo uma vez só, te gera uma dúvida? Eu prefiro que o paciente, se começar a ter sangramentos de repetição, aí sim ele procura um atendimento de um especialista. Mas sangramento anal, na grande maioria das vezes, lógico que precisa fazer um diagnóstico diferencial de tumor, mas na grande maioria das vezes, sangramento vermelho vivo, que pinga no vaso, que esguicha no vaso, até que se prova o contrário, é doença hemorroidária. Tá. Vamos falar... Tem telespectador na linha? Vamos atender então o Roberto de Perdizes, aqui em São Paulo. Oi, Roberto, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia, seja bem-vindo, obrigada por ter ligado, fica à vontade. Doutor, a questão de 16 anos, eu fiz uma cirurgia de emergência na Santa Casa de São Paulo e foi por uma apendicite suporada. Ela foi realmente uma emergência, tive que voltar, inclusive, 15 dias depois, quando a febre começou a voltar. Então, foi aberta, assim, no meu abdômen, um corte vertical bastante extenso e tiveram que tirar tudo, limpar tudo, porque deu uma contaminação geral, né? Graças a Deus, hoje eu estou bem, né? E o que ficou agora foi uma hérnia, né? E essa hérnia, naturalmente, na época, por falta de uma vestimenta que segurasse um pouco mais, né? O músculo naquela região cedeu e tem um princípio, às vezes, então, de hérnia. Então, hoje eu visto uma camiseta dessas apropriadas pós-cirúrgicas, né? A minha dúvida é o seguinte, eu já tenho quase 70 anos e deveria, talvez, um dia fazer uma cirurgia reparadora para pôr essa hérnia de baixo, né? Costurar, abrir, costurar tudo outra vez, né? Fico preocupado com uma cirurgia nessa época, com essa idade e tudo mais, e eu convivo com ela normalmente. Eu sempre uso essa camiseta, né, que tem um processo elástico, né? Pena que eu não a conhecia na época. A minha dúvida, continua assim, tudo bem, ou corro o risco de algum problema, de um estrangulamento, se bem que eu controlo bem isso, né? E Qual pela o tamanho idade, continuo com isso ou realmente vou fazer uma cirurgia? Ô, Roberto, qual o tamanho da hérnia? Do buraco. Olha, tem... a da hérnia, ela deve ter por volta de uns... quando ela sai para fora, né, tem o colapso lá, não sei a palavra exata, eu diria que tem uns 4 dedos, assim, uns 8, 9 centímetros. Era da hérnia que você queria saber? Isso, né? Deveria ser, digamos, por volta, eu acho que imagino seja isso, uns 8 centímetros. Tá bom. Obrigada, Roberto. O doutor vai tentar te ajudar aqui de alguma forma.
Gostei da preocupação dele, né? Então ele resolveu o problema, mas aí as hérnias surgiram e ele está preocupado. Acho que o pensamento de prevenção está ótimo, né? O Roberto, ele foi operado de apendicite, parece uma apendicite grave, numa instituição super adequada para operar isso daí, que é a Santa Casa de São Paulo. Só que, como fizeram uma cirurgia aberta, é muito comum o paciente evoluir com um quadro de hérnia incisional. Não é pela falta de técnica do médico, mas como você abre, às vezes, por algum motivo, ou o paciente fez algum esforço, enfim, às vezes pode abrir um buraco. E esse buraco que a gente chama de hérnia. Ele tem uma hérnia incisional que com 70 anos ele quer saber se ele opera ou não. Isso é muito individualizado. Ah, mas será que não tem um risco de estrangular, de encarcerar? Pelo que ele me falou, o tamanho, até pode ter. Mas aí precisa ver o risco-benefício também do paciente. Não é uma cirurgia de urgência, pode ser que o paciente fique com isso aí para o resto da vida e não tenha complicação. E fora que, às vezes, quando a gente vai acessar essa região, forma muitas bridas e aderências devido à cirurgia prévia que ele fez. Então, se ele está bem com a hérnia, eu tenho um paciente agora que também tem um colo aí de mais ou menos uns 7 centímetros, eu falei, deixa ela quietinha, já que ela não está prejudicando você. Porém, se ele começar a sentir dor, alteração do hábito intestinal, daí a gente... Só que o senhor precisa ter um médico de confiança para poder te orientar em relação a isso, tá? Mas não é todas as hérnias que a gente já chega e indica. Agora, ele falou sobre uma camiseta específica, deve ser algo pós-operatório, né? Com mais elástico aí, como se fosse uma cinta, né? Exatamente. Tem que usar? Assim, tem alguns pacientes que usam, principalmente na região inguinal, apertando aquela região onde que tem a hérnia, o orifício, mantendo tudo que prolapsa para dentro. É uma forma de você, uma tentativa de não operar isso daí, né? Mas pode ser, eu acho interessante sim também. Mas começou a ter dor, aí não tenha dúvida, vai procurar um profissional adequado para te operar. E às vezes colocar uma tela. Doutor, essa tela eu já ouvi falar também, para segurar, né? Para segurar. Na verdade, a gente coloca uma tela, porque daí vai formar uma fibrose nessa tela. Entendi. Que então vai fortalecer a parede abdominal. As técnicas de hérnia inguinal, a gente utiliza as telas, né? Telas de Marlex, polipropileno, essas coisas. O doutor trouxe o equipamento aqui para a gente mostrar como é um procedimento com videolaparoscopia. Já ele vai mostrar, mas antes eu quero entrar na questão da vesícula, porque também dá para operar a vesícula através da videolaparoscopia, né, doutor? Então eu queria que você contasse aí para a gente para que serve a vesícula e que tipo de dor a pessoa sente quando tem um problema. A vesícula é uma bolsinha que fica embaixo do fígado. Ela serve para armazenar e concentrar a bile que é produzida pelo fígado. Então, a bile fica aqui a partir do momento que você se alimenta, come uma comida gordurosa, por exemplo, a comida gordurosa cai no estômago, depois passa para o duodeno. Quando passa para o duodeno, a vesícula ela contrai a bile, que ela tem sais biliares, ela tem colesterol. Então, ela vai fazer juntamente com as enzimas do pâncreas a digestão dos alimentos, tá? Só que a partir do momento que o paciente começa a ter cálculos na vesícula, por algum motivo, mulheres devido aos hormônios, obesidade, tem inúmeros fatores que levam, doenças hematológicas, por exemplo, a anemia falciforme pode levar o paciente também a ter cálculo na vesícula. E o grande problema do cálculo na vesícula é que esse cálculo ele pode obstruir a passagem da bile e levar o paciente a ter uma cólica biliar, que não é ainda uma colecistite aguda, que é a inflamação da vesícula biliar. Mas, a partir do momento que às vezes você começa a ter cólica biliar, dor na região do epigastro, que irradia para o dorso, que também pode ser uma pancreatite aguda. Então, muita coisa. Mas a partir do momento que o paciente tem aí o fluxo interrompido de passagem para a bile, pode propiciar a formação de aí uma bactéria e levar o paciente a ter uma colecistite aguda, que é um caso grave, um caso urgente. Então, por isso que tem que tirar a vesícula. E, às vezes, esse cálculo que está na vesícula, ele passa por um canalzinho chamado colédoco e ele interrompe a passagem das enzimas do pâncreas, que leva à pancreatite, né?
Então, a gente tem que solucionar dois problemas, pancreatite e a vesícula numa mesma internação do paciente. E você só desobstrui? Vai só desobstruir aqui? Eu, em particular, eu peço uma tal de CPRE, é uma endoscopia que vai até a região aqui do duodeno e faz um cortezinho nessa região para desobstruir. E isso resolve o problema? Resolve o problema da pancreatite e também pode levar a pancreatite, porque você está fazendo um corte perto do pâncreas. Tá, então vai ficar de olho. Só que a causa, onde que está de tudo isso? Está na vesícula. Então vai tirar, com certeza vai tirar a Você vesícula. esfria o processo, melhora as condições do paciente, os exames de sangue, porque as enzimas do fígado também se alteram. Então, a partir desse momento, na mesma internação, você faz a cirurgia de colecistectomia, laparoscópica, sempre. A princípio, a cirurgia gold standard da vesícula, com certeza, é a videolaparoscopia. É muito melhor visualizado, a gente consegue fazer a cirurgia olhando através de um monitor multi-HD. As coisas melhoraram bastante, eu não estou falando só para hospital particular, não. Em hospital do SUS, você pega o HC, o ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o Hospital Universitário, Santa Casa de São Paulo, todos operam aqui com a videolaparoscopia. Perfeito. Daqui a pouquinho o doutor vai mostrar aí, né? Então, é bacana da gente ver, não é todo dia que a gente consegue ver todo o aparelho aí pra gente fazer uma cirurgia que é menos invasiva, né? Já já a gente vai entender tudo aqui com o doutor. Ter uma vida saudável, comer direitinho, não estar muito acima do peso, isso faz com que a nossa vesícula fique ali tendendo a ficar mais preservada. Não significa que quem faz atividade física tem hábitos super saudáveis não vai ter um problema como esse, né? Agora, muda muito a questão da alimentação depois da retirada da vesícula. Eu sempre peço para os pacientes terem uma alimentação adequada, independente se fez cirurgia ou não, mas já que é um pós-operatório da vesícula biliar, que ela faz parte do nosso aparelho digestivo, é importante você seguir uma dieta adequada. Eu acho que isso é o principal que eu passo para o paciente, é a dieta, né? A cirurgia, isso daí daqui 2 dias você até já esqueceu que passou por cirurgia, mas você tem que seguir algumas restrições, por exemplo, gordura, fritura, refrigerante, café, chocolate, carne vermelha, tentar deixar um pouquinho de lado, leite ou derivados que deixam a gente um pouquinho mais com gases, que para nós cirurgiões de barriga, com certeza não é muito legal tudo isso. Lógico, em moderado. Você pode tomar seu leite? Lógico que pode tomar seu leite. Pode comer uma carne? Pode comer uma carne. Mas tenta ficar com o seu franguinho grelhado, cozido, legumes, peixe. E é lógico que sempre vai ter alguém que conhece alguém que tirou a vesícula e que tem uma alimentação péssima e a pessoa não sofre absolutamente com nada, né? Exato. Mas essa não é a regra, essa é a exceção, então a gente tem que seguir direitinho a orientação. Tem que seguir, porque a grande maioria dessas afecções podem estar relacionadas aí à nossa alimentação, por mais que exista aí a predisposição familiar, a herança genética dos nossos pais. Tá? Doutor, várias pessoas estão fazendo perguntas aqui. Antes, tem uma pergunta até de uma paciente uma pessoa que fez uma cirurgia 1 ano depois dessa aqui da vesícula. Vou responder sua pergunta. Queria que você mostrasse um pouquinho pra gente, doutor, esses equipamentos, essas ferramentas que você trouxe aí pra gente. Incrível como uma cirurgia que é menos invasiva pode trazer benefício, resultado é o mesmo, né? E o benefício é muito grande. Graças a Deus para o paciente e para os médicos cirurgiões, né? A videolaparoscopia, ela realmente veio para ficar, já tem um tempo aí que ela está bem sólida, já estamos passando um pouquinho já para a robótica, mas ainda vai demorar um pouco para alguns tipos de cirurgia, mas a videolaparoscopia é que o médico tem que fornecer para o paciente isso, porque demanda de menos dor no pós-operatório, menos hérnia. Menos dias de internação. Exatamente, menos dias de internação e um retorno mais rápido às suas atividades diárias. Tá. Isso é extremamente importante para um paciente que trabalha todos os dias, que quer viajar, que tem a sua vida agitada, né? Bom, aqui eu trouxe alguns trocartes. Trocartes, eles são alguns portais.
Esses portais são os buraquinhos que a gente vai fazer na região abdominal do paciente. Como se fosse uma lâmina, né? A gente introduz isso na região abdominal, tira a faca, que a gente chama. Ah, e fica o buraquinho ali. E fica o buraquinho ali e através de um monitor, porque também vai ser introduzido uma ótica que vai filmar a cirurgia através desse monitor multi-HD ou enfim. Então, através desse portal, a gente introduz as pinças de videolaparoscopia e através dos movimentos, por exemplo, aqui na vesícula biliar, que a gente precisa ligar algumas estruturas que sustentam ela, o ducto cístico, a gente tem que, é um ducto onde que passa a bile, tem que ligar também a artéria cística. Por isso você faz mais de um buraco. Exatamente. Normalmente na vesícula a gente faz 4 buracos. Um na região do umbigo, onde a gente introduz essa ótica. Sensacional, porque ninguém vai ver depois, Ninguém vê. E fora que a gente dá pontos mais estéticos. Não somos cirurgiões plásticos, mas a gente dá mais estética. Hoje em dia acho que também é importante isso. Outro na região mais para cima do umbigo, que a gente chama na região epigástrica, e os outros 2 do lado direito, para a gente poder trabalhar e o auxiliar também segurar a vesícula, porque precisa segurar a vesícula e apresentar ela para o cirurgião. Então, com isso, a gente consegue ligar a artéria, ligar o ducto e descolar a vesícula, que ela fica colada no fígado. Então, essa é a cirurgia colicistectomia, que é uma cirurgia que eu não falo que é tranquila, porque às vezes a gente pode pegar alguns pacientes com uma colicistite aguda mais avançada, que alças do intestino estão coladas. Eu, particularmente, peguei uma paciente que tinha uma vesícula que eu estava percebendo que ninguém queria operar ela, em particular era a tia da minha esposa, pior ainda. Família, né? E eu acabei tendo que abrir a paciente, coisa que não acontece, porque eu não conseguia identificar absolutamente nada. Nem nos exames, nada. Então, às vezes, Impossível. Quando você vai lá com a câmera ou abre para olhar, você encontra, pode haver uma surpresa. Pode, por isso que a gente sempre entra por videolaparoscopia. Dá uma olhadinha. Dá para fazer por vídeo? Beleza. 99% dá. Aí, se tiver alguma paciente com mais dificuldade, a gente vai lá e abre, sem problema algum. Pode demorar um pouquinho mais o pós-operatório, um pouco de dor a mais, mas é uma cirurgia também factível, né? Então, ela pode ser empregada com certeza, né? Tá? Perfeito. Então, aqui são os aí você portais. vai de fora, então. Exatamente. Fazendo. Aí eu fico, na verdade, olhando para um monitor e fazendo os movimentos de cortar, cauterizar, de aprender essa pinça e de apreensão. E tem o de cortar também. Tem a tesoura, tem um cautério que a gente coloca o eletrocautério aqui e vai cauterizando alguns sangramentos que pode haver, né? Aqui é um trocarte um pouco maior. Às vezes, para fazer um grampeamento, a gente usa grampeadores para grampear o apêndice secal. Aí o acesso tem que ser um pouquinho maior. Exatamente, aí o acesso tem que ser um pouquinho maior. Mas mesmo assim... De qualquer forma, a gente está falando, mesmo esse maior, a gente está falando de quantos pontos para fechar essa incisão? É porque assim, a gente entra em camadas, né? Então a gente vai fechando camadas, né? Tem a pele, subcutâneo, a aponeurose que tem que fechar. Para fechar, você vai fechando em etapas também? Fecha em etapas. A gente começa a fechar, às vezes, o peritônio, que é a camada que envolve todos os órgãos abdominais, depois passa para a aponeurose, porque se não fecha a aponeurose, às vezes o buraco é um pouquinho mais largo, forma uma hérnia incisional. Por mais que seja mínimo, às vezes pode formar uma hérnia. A pele e subcutâneo, que às vezes a gente dá ponto absorvível. O paciente também não tem que tirar ponto no pós-operatório, fica mais tranquilo, né? Só que para a gente fazer tudo isso, a gente precisa injetar gás na barriga do paciente. A gente insufla a barriga do paciente, senão a gente não consegue fazer nada. E graças a Deus, com uma ótica boa, a gente faz a cirurgia tranquilamente. Cirurgia de apêndice com uma equipe treinada é meia hora, coisa rápida. Vesícula também, se a vesícula ajudar, também é cerca de meia hora, uma hora no máximo. Vou fazer essa pergunta aqui da Luzia Salles e aí eu abro as ligações desse bloco aqui do Consulta ao Doutor. Estou assistindo, sofri muito com dor, começou com uma pedra na vesícula, operei, tirei a vesícula, as dores continuaram terrivelmente, as pedras tinham descido para o canal do fígado. Depois de 1 ano, operei. Estou ótima agora. Ela conta que Deus é bom o tempo todo. Obrigada, Luzia. Um beijo para você. Conta um pouquinho aí pra gente. Você que está em casa pode ligar para cá, 3337-5886, operadora 11, doutora.
Provavelmente ela já tinha algum cálculo aí nessa região que não foi visualizado. Pode acontecer, mas não deve acontecer. Tá. Porque se o cálculo é identificado aqui, normalmente durante a cirurgia a gente faz um exame chamado colangiografia. Nessa colangiografia a gente pega um catéterzinho e coloca bem nesse ducto aqui e faz uma chapa, bate uma chapa, para ver se tem cálculo nessa região. Lógico que se tiver cálculo nessa região, você faz a cirurgia da vesícula, maravilha, depois você chama um endoscopista e já limpa essa região. Já faria tudo de uma vez só, muito melhor, sem transtorno de dor e ter que voltar. Exatamente. Então, melhor do que depois, porque se fica um cálculo aqui e nada escoa, pode evoluir com um quadro de pancreatite, pode evoluir com um quadro mais sério aqui, que a gente chama de colangite, que é uma infecção da via biliar. E é um quadro mais sério, que pode levar o paciente a ter consequências graves e pode até levar o paciente ao óbito mesmo. Né? Doutor, são urgências que são o seu dia a dia, né? São comuns para você. O que a gente tem que ficar ligado como telespectador e paciente é nos sinais, as dores, a mudança. Agora, você falou várias vezes de mudança no hábito intestinal, que também poderia ser um reflexo de vários problemas aí da nossa barriga. Tem que ficar tão ligado assim? Na verdade, a grande maioria dos pacientes que chegam no pronto-socorro, eles chegam com apenas uma dor. Não chegam com alterações como diarreia, constipação, principalmente nessas doenças inflamatórias. Né? Então, é sempre importante o médico, na hora, ver o paciente, tocar nele, ver onde que está essa dor abdominal. Quando o paciente chega com uma dor em hipocôndrio direito, que é aqui na região subcostal do lado direito, o médico vai lá e palpa, ele sente dor, já é um indício aí de uma vesícula inflamada. Mas é por isso que tem que seguir aí com a investigação, né? Vamos atender a telespectadora, depois a gente vai falar sobre diverticulite aguda. Já. Telespectadora Lígia fala conosco de Águas Lindas, Goiás. Oi, Lígia, tudo bem? Tudo. Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Muito obrigada também. Pode perguntar. Pois é, o que eu queria saber assim, eu fiz uma cirurgia de vesícula há um ano, já fez um ano agora em dezembro. Começou assim, com dores, né, o estômago cheio, aí vai no médico e tudo, e aí ninguém descobriu o que era, até que chegou-se à conclusão que era um cálculo na vesícula. Aí até que me deu umas dores muito fortes, que eu tive que ser operada mesmo às pressas, né? Inclusive foi essa cirurgia de corte, igual o doutor estava falando aí agora, não foi essa de laparoscopia. Foi aberta, né? Foi aberta. Aí tudo bem, só que quando eu estava antes da cirurgia, eu tinha diarreia, né? Comia, já ia direto pro banheiro. Aí tudo bem, fiz a cirurgia, ficou tudo bem. Mas aí depois comecei a ter diarreia também, novamente. Comecei a ter diarreia e ficava assim 10 dias com diarreia. Mas também não era diarreia assim o dia todo, não. Ia uma vez no banheiro, era diarreia. Também aí só no outro dia, né? Não era aquilo direto. Tá bom. Né? E também fiquei muito, muito cheia de gases. Aí já voltei no gastro, já fiz alguns exames. Inclusive sobre esse da diarreia, já fiz uns exames também, deu tudo normal. Não tem negócio de sangue oculto nas fezes, outras coisas lá que o médico pediu, deu tudo normal. Aí do nada assim desaparece tudo, fica só os gases me incomodando, né? Aí desaparece tudo, a diarreia, tudo, do nada fico bem, fico boa. E aí, não sei, será que isso pode ser consequência da cirurgia, por alguma coisa que a gente coma, que talvez não devesse comer? Obrigada, Lígia. A Lígia, ela tocou num assunto que ele, assim, não é tão comum, mas eu já vi muitos pacientes referindo aí sobre isso, que tem diarreia também no pós-operatório e antes também ela estava tendo. Uma das explicações que a gente vê para isso, porque normalmente, quando o paciente já está com problema na vesícula, ela não está mais funcionando. Então, quem está funcionando é o fígado. O fígado joga direto a bile no nosso trato digestivo, no caso no duodeno, e leva o paciente, um excesso de bile pode levar o paciente a ter essas alterações intestinais, levando aí a um quadro de diarreia. Isso é comum.
Tem algumas medicações que podem melhorar esse seu hábito intestinal, mas primeiro de tudo, vamos fazer uma dieta alimentar mais adequada, tá? Tira a gordura, fritura, como eu havia falado, tenta ficar com uma dieta mais restrita, tomando bastante água, se hidratando bastante, e tem essas medicações que podem te ajudar em relação a talvez muita bilirrubina aí no seu trato digestivo. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de diverticulite aguda, doutor? Exato. Diverticulite aguda é um processo inflamatório que a gente tem nos divertículos, né? Mas o que são esses divertículos, né? Esses divertículos são algumas saculações que elas se formam de acordo com a sua idade. Imagina que cerca de 85 a 95% da população acima de 70 a 80 anos vai ter a doença diverticular. E o porquê que acontece esses divertículos? Porque formam esses buraquinhos no meu intestino grosso, né? Aqui, na verdade, o intestino grosso ele é um cano longo. Na verdade, o nosso trato digestivo, desde a boca até o ânus, é um cano. Nessa região tem muita curva, principalmente aqui na região do sigmoide, que forma esse S. Nessa região, onde passa as fezes se formam nessa região bolo fecal, pode formar umas câmeras de alta pressão, porque nós temos o movimento de jogar para frente as fezes até a gente poder evacuar. Quando chega esses movimentos nessa região, forma algumas câmeras de alta pressão e hernia, faz uma herniaçãozinha aqui formando... Vai abaulando. Vai abaulando. Por isso que é muito comum. Faz uma colonoscopia, paciente acima de 70 anos, praticamente todos vão ter. Só que não é questão de você ter doença diverticular e vai ter a diverticulite. Não é isso. É uma pequena porcentagem disso que tem a diverticulite. Você pode ter aí esse abaulamento sem ter um problema. Sem ter um problema, que é extremamente comum. Só que alguns pacientes, por uma predisposição familiar também, ou uma obstrução mecânica entre as fezes por essa região e prolifera uma bactéria, leva a um processo inflamatório, às vezes, na grande maioria das vezes, leve, ou complicado. Por isso que a gente chama de diverticulite leve, não complicada ou complicada. Causa dor? Causa muita dor, principalmente na região da fossa ilíaca esquerda. Tá? Direita, apendicite, hipocôndrio direito lá para cima, vesícula. Lá embaixo, esquerdo, a gente pensa em diverticulite quando é homem. Quando é mulher, aí a gente pensa numa prenhese ectópica, numa gravidez fora do útero, cisto de ovário que às vezes pode romper. Então, a gente tem que ficar com a antena ligada com mulher. Mulher que tem dor do lado esquerdo, a gente tem que pensar no ginecológico dela, tá? Não deixando de pensar na diverticulite, que é extremamente comum em pronto-socorro, hein? Joia. Vamos falar com o Hernani, está na linha. Fala conosco de Belo Horizonte, Minas Gerais. Oi, Hernani, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Fica à vontade, pode perguntar. Doutor, quando eu comecei a fazer corrida, eu senti uma dor a 6 dedos abaixo do umbigo e a 2 dedos à direita. Toda vez que eu batia o calcanhar no chão, doía. Aí eu parei de correr e eu estava um pouco gordo também. Comecei a fazer, fui no médico, no gastro, e ela fez os exames e pediu para mim fazer ultrassom. No ultrassom detectou hérnia inguinal bilateral. Aí eu fui no médico, apresentei o ultrassom, ele fez o exame num toque, apalpou, falou, você não tem nenhuma hérnia aparentemente aqui no toque, não. Mas aí, depois dessa corrida, eu comecei só a fazer caminhada. E fiz uma dieta de diminuir a circunferência abdominal e fortaleci bem o abdômen. A dor caiu 60%, mas ainda tinha. Aí ele falou comigo, se você parar de fazer atividade física, essa dor pode voltar. Não tem nenhuma hérnia aqui no toque. Mas como deu no ultrassom, vamos fazer a cirurgia. Eu falei, então vamos. Aí no retorno, quando eu fui fazer os exames, tinha um outro médico lá. Eu expliquei para ele, doutor, eu tô achando estranho que os sintomas de quem tem hérnia, que eu converso, não tem igual o meu. Ó. Não tem radiação, não tem dor na virilha, não sinto dor em época de frio. E quando eu faço atividade física constantemente, ela diminui. Aí ele me apalpou de novo e fez, é melhor você não fazer essa cirurgia. Isso é um outro problema. E já me tirou da cirurgia. E agora eu estou tentando voltar no gasto, só como eu estou fazendo pelo SUS, vai demorar muito. Então, eu não sei o que pode ser isso. Tem pergunta, doutor, para ele? Não, eu achei interessante, porque ele passou no médico que indicou a cirurgia e depois o outro... Isso é o que acontece com a gente, doutor. Imagina a cabeça do Hernani, porque ele, coitado, né? De repente ele já se acostumou com a ideia de fazer a cirurgia, e aí o médico foi lá e tirou ele da cirurgia, enfim. Conta um pouquinho pra gente, essa dor que ele teve
te coloca a mesma hérnia? A gente tem que afastar a hérnia, né? Pelo que o ultrassom mostrou, parece ser uma hérnia. Porém, pelo que eu entendi, ele começou a ter uma atividade física e depois da atividade física ele começou a ter uma dor, 2 dedos para o lado direito do abdômen, da cicatriz umbilical. Isso também pode ser muscular, tá? É uma coisa que tem que afastar. Pode ser até uma hérnia abdominal, mas parece que os exames não deram isso. É importante fazer o exame de ultrassom, mas o exame físico é importante tem um exame físico específico para a região inguinal, que a gente introduz o dedo na região da bolsa escrotal e tem um caminhozinho que a gente consegue identificar se o paciente tem hérnia ou não. Eu recomendo, pela sua voz, parece você ser jovem, tá? Você tem uma expectativa de vida muito grande. Se você sente dor abdominal e nessa região, eu recomendo identificar mesmo se isso é hérnia. Tem outros exames mais específicos para isso, mas se for hérnia, eu recomendaria você a operar, porque a pior ela pode ser progressiva. Essa hérnia ela pode aumentar. Você vai chegar com 70 anos e vai querer operar uma hérnia, sendo que com 70 anos você pode ter algumas comorbidades. Opera enquanto jovem, que a sua recuperação vai ser muito melhor. Mas isso eu estou falando de longe, sem saber se realmente você tem a hérnia. É o que você está me contando, né? Precisa buscar o especialista em quem você confia, Hernani. Eu sei que às vezes no serviço público você vai migrando de médico para médico, né? Por isso que eu sempre falo que o mundo ideal seria ter um médico de cada especialidade tratando de você, porque aí você confia nele. Então você vai seguir o tratamento que ele mandar, né? Obrigada, Hernani. Um beijo para você e para todo mundo de Belo Horizonte. Doutor, como é que trata a diverticulite aguda que a gente estava falando? Na grande maioria das vezes, a diverticulite aguda ela é leve. Chega no pronto-socorro lá com uma dor abdominal na fossa ilíaca esquerda. Nos exames de sangue dão algumas alterações leves. Normalmente a gente trata com antibiótico terapia, 2 antibióticos, uma bela hidratação para o paciente. Posso liberar a princípio, se o paciente não estiver nauseado, enjoado, eu libero uma dieta líquida, não tem problema. Antigamente, na época do meu pai, ele internava o paciente e deixava ele em jejum e hidratação e revertia muito bem aí. Hoje em dia a gente dá alguma dieta para o paciente, ele sai muito bem da diverticulite. Seria interessante ele fazer um exame de controle da tomografia para ver como que foi a resolução, se ele tiver sem dor. E após 2 meses de recuperação completa desse processo inflamatório, aí sim a gente pede uma colonoscopia para dar uma olhada lá por dentro. Importantíssimo isso daí. Você falou desse problema da diverticulite acontecer em pessoas mais velhas, né? E aí, no intervalo, você estava comentando comigo que depois de uma determinada idade, todo ano tem que fazer a colonoscopia. Isso, na verdade, a colonoscopia, pela nossa Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a gente tem protocolos para ela. A partir dos 50 anos, a gente faz uma colonoscopia, independente se tem ou não dor, faz a colonoscopia e depois entra num protocolo do que foi visto dentro da colonoscopia. 1 pólipo, 2 pólipos, aí a gente vai seguindo o paciente. Tem 2 pólipos e se o pólipo tiver uma histologia de adenoma, faz daqui 5 anos, 3 anos e segue com o paciente. Tem alguns colonoscopistas que não fazem a partir dos 80 anos, talvez isso seja controverso, respeito todos os profissionais que tenham essas opiniões, com certeza. Mas eu, como médico que vive em consultório, tenho pacientes acima de 70 anos, e hoje em dia o paciente com 70 anos ele tem uma sobrevida muito alta, né? A curva de idade para a população brasileira ela já aumentou bastante, né? Então eu acho que tem algumas coisas que também a gente pode mudar, né? Mas isso é de cada médico, né? Perfeito. A gente tem pouco tempo de programa ainda, mas para encerrar, vamos falar de abscesso anal? Vamos. É mais comum do que a gente imagina? Nossa Senhora, é muito comum. Praticamente, acho que toda semana eu opero um abscesso anal. Só que abscesso anal a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele envolve também a musculatura da região ano-retal, que é a musculatura que ela mantém as fezes dentro do nosso corpo sem a gente perceber.
tem um músculo externo, o esfíncter externo, que a gente contrai, consegue contrair, mas eu tenho um músculo esfíncter interno, que é aquele que se mantém contraído. Se a gente faz uma cirurgia nessa região, ou abscesso anal, hemorroida, fissura anal, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de patologia e como que a gente vai fazer esse procedimento cirúrgico. Normalmente o abscesso anal é tratar, o paciente chega no pronto-socorro com muita dor anal, não consegue evacuar, às vezes vem associado a febre e alterações nos exames de sangue. Leucograma aumentado, PCR, que é a nossa prova inflamatória, também aumentado. E normalmente a gente ou drena no pronto-socorro, eu particularmente não gosto de drenar no pronto-socorro, prefiro um ambiente cirúrgico mais calmo e mais tranquilo para o paciente, com anestesia geral, sempre. Legal. Tá? Então o paciente fica mais tranquilo, porque eu vou fazer uma anestesia local no paciente, no pronto-socorro, ele já está estressado, Já a família vai doer também a já vai doer. Local, né? Às vezes não pega porque é um processo inflamatório, entendeu? Então, coloca o paciente no centro cirúrgico com mais calma, tranquilidade nisso daí. E, se possível, você drena o paciente e já vê a fístula. Porque você drena no pronto-socorro, manda o paciente embora para cá, perde o paciente não sabe o que é fístula. E não resolveu, depois que drenou o abscesso ainda não resolveu. Eu estou tratando a consequência, a causa pode ainda se encontrar. Na grande maioria se forma uma fístula e o grande problema da fístula é que ela passa por musculatura. Né? Tem explicação o que causa o abscesso? O abscesso, na verdade, ele vem de uma inflamação numa glândula que nós temos na região anorretal. Na transição entre o reto e o ânus, bem na transição nós temos uma linha pectínea. Nessa linha pectínea nós temos as glândulas que a gente chama de glândulas de Chiari. Essas glândulas têm uns buraquinhos que elas podem se inflamar. A partir do momento que elas se inflamam, pode ser apenas uma criptite. Você viu que tudo é it, né? Isso. Apendicite, diverticulite. It é um processo... Exatamente. Tudo. E a criptite é um processo inflamatório que, se ele começar a virar mais crônico, começa a formar um trajeto fistuloso e na ponta desse trajeto fistuloso uma bola de pus, que isso dói demais. E tem várias localizações dessa coleção de pus. As coleções mais fáceis que são as perianais, você vai lá com uma lanceta e drena aquilo. Só que e as coleções mais para dentro? Então não significa que só abscesso anal é aquele que você tá por fora ali. Não, pode estar por dentro, que são os mais difíceis. Doutor, infelizmente eu tenho que encerrar, eu adorei o bate-papo hoje. Você vê como é bom ter o profissional para falar com tranquilidade, então passear com tranquilidade sobre temas que às vezes você não consegue nem falar com a sua família, né? Mas você consegue fazer a pergunta aqui para o Consulta o Doutor, porque você confia nos nossos profissionais. E pode confiar que a gente faz uma pesquisa e traz os melhores aqui para explicar aqui pra gente. 0 operadora 11 3284 2666. 3284 2666. 0 operadora 11 já está convidadíssima a voltar, doutor. A gente vai falar sobre outros temas aí desse universo com essa tranquilidade. Obrigada por ter trazido tanta coisa para a gente mostrar e ilustrar, né? Como é bom poder enxergar um pouquinho e entender de fato. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Denise, e agradeço a todos aí.